Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está a ouvir esse áudio. Bom, nós vamos estar aqui, a falar de uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história do filho perdido. Essa história está no livro de Lucas no capítulo 15, versículo 11 a 32, mas nessa primeira parte, nesse primeiro episódio, vamos explorar o versículo 11 até o 24. Então, vamos proceder à leitura aqui, capítulo 15, 11 e até 24. Então, estamos lendo. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, um mais moço disse ao pai: Pai, quero o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou todo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou todo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e abraçou e lhe beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados depressa: tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festa, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Uau! Uau, uau, uau. Então, aposto que vocês já estavam a sonecar, Tipo, essa moça vai ler. Mas, que história maravilhosa. Então, vamos analisar com mais profundidade, vamos analisar com mais, até o mais profundo. E não sei se alguém sabe dizer que traços podemos tirar dessa história. Como era o caráter do filho mais novo? Na minha opinião, acho que ele era egoísta e independente. Não sei se você conhece alguém como esse filho mais novo, que é egoísta, independente. Uau! Sim! Este filho lembra-me de mim antes que eu fosse salvado. Pensei que eu sabia melhor do que o Deus e que não precisei dele. Também entrei no mundo para testar tudo para mim, não acreditando o que a palavra de Deus dizia sobre certas coisas. Ok. Uau, maravilhoso. Alguém sabe dizer, depois que o filho mais novo saiu em casa, o que aconteceu? Então, eu acho que ele gastou todo o seu dinheiro vivendo irresponsavelmente.
Depois que gastou tudo, houve uma grande fome. E ele ficou com fome, óbvio. Uau! O gajo gastou tudo. Yeah! Ficou com fome. Então, alguém sabe dizer que o filho saberia como seu pai lhe responderia se ele ficasse com os porcos? Qual seria a reação do pai se o pai soubesse que ele fica com porcos? Alguém tem alguma ideia de como é que o pai responderia ou sei lá? Não. Ele teve de voltar ao seu pai para experimentar a misericórdia do seu pai. O pai não quis forçar seu filho a voltar para casa, assim o filho ficou com os porcos e ele teria faltado às boas-vindas do pai. Nós todos temos uma escolha se queremos voltar para a casa do nosso pai. Muito interessante. Quer dizer que se o filho tivesse ficado com os porcos, ele teria faltado as boas-vindas do pai. Na verdade, nós temos essa escolha, né? Se queremos voltar para a casa do pai ou não queremos. Agora, aqui, vimos em parte o filho que volta para o pai. Muito bem. Isso nos mostra sobre um determinado assunto chamado arrependimento. Eu gostaria de saber o que é que nós podemos aprender sobre o arrependimento, baseando nessa história. Bom, sob o meu ponto de vista ético-moral, eu acho que o arrependimento é nossa decisão de voltar ao nosso pai e aceitar a sua graça e o perdão. Claro. Acho que o arrependimento está virando longe de tentar ser o nosso próprio Salvador e correr a Jesus e o aceitar como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Eu gosto das suas respostas, porque muitas vezes percebemos mal o arrependimento. Muitas pessoas explicam o arrependimento como você na sua própria força. Deixa de pecar e viva melhores vidas do que antes. Mas isto não é o arrependimento verdadeiro, porque o foco ainda está em você e os seus próprios. Porque o foco ainda está em você e as suas próprias obras. O arrependimento verdadeiro está rendendo o trono da sua vida a Jesus, permitindo que Ele seja o seu Salvador e o Senhor. Agora, você pode viver no poder do Espírito Santo e vivo mais santo do que antes como uma reação à graça e misericórdia de Deus e não fora da sua própria força. Sim, realmente. Arrependimento não é quando nós nos esforçamos para deixar de, fazer. Mas é quando nós decidimos entender que somos fracos e precisamos de Deus para nos ajudar a ser fortes. Mas continuando com a história, né? O que aconteceu quando o filho ainda estava de longe e o pai o viu? Bem, na minha opinião, o pai correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Como você acha que o filho cheirou? E por que você acha isso? No meu ponto de vista, penso que ele cheirou com os porcos que ele tinha alimentado, claro. E provavelmente muito suado da viagem. Posso imaginar como cheira. O pai pediu os seus servos para vestir seu filho com 3 coisas. Alguém, quais são essas coisas que o pai pediu? Uma das coisas é uma melhor roupa, um anel e calçados. Exatamente. Calçados, um anel e uma melhor roupa. O que essas coisas representam? Bem, acho que a roupa representa a justiça, o anel representa a realeza e a autoridade e as sandálias. Calçados representam o propósito ou uma missão. Exatamente. Uau! É belo como ver o pai que deu ao seu filho perdido a justiça que o pai havia perdido, que o filho havia perdido, a realeza que também havia perdido e o propósito também que havia perdido. Só que não só o pai deu essas coisas. O que mais o pai disse que os servos deviam fazer? Ele disse
para matar o bezerro engordado. Prepararam uma grande festa porque seu filho foi perdido, mas agora é encontrado. Houve muita dança e a gente alegrou-se. Uau! É verdade que o pai matou aquele bezerro bem gordinho, tipo, como alguns irmãos que são uma bênção, mas é uma resposta muito brilhante. Então, quais são os pontos altos que podemos lembrar sempre que lembramos dessa história? Na minha opinião, em certos momentos das nossas vidas, todos nós vagamos longe do Deus e é igual o Pai. O Deus estava esperando nós para voltar. Acho que é importante para realizar que é a nossa própria escolha, se quisermos voltar ao Pai. O Deus é amor e Ele nunca nos força a voltar. O ponto mais alto para mim nesta história é quando o pai corre para encontrar o seu filho. Isto é uma bela imagem de quanto Deus nos ama e como entusiasmado. Ele é para nós dar boas-vindas em casa. Uau, fantástico! Realmente Deus fica entusiasmado para nos dar as boas-vindas quando nós voltamos para casa. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da história do filho perdido. Nosso seguinte episódio veremos a segunda parte, que fala do filho mais velho. Agora estávamos a falar do filho mais novo. Então, Deus abençoe, fica abençoado. Partilha o áudio e é isso ali, pessoal. Tchau, até a próxima.